Olá, a paz do Senhor a todos. Nessa noite vamos meditar sobre Gênesis 3, que é a tentação da Eva e a queda do homem, né? É interessante aqui notarmos que nas minúcias, ou seja, nos detalhes dos versículos, nesses 24, que não vamos ver todos eles, lógico, né? Que é muito longo o vídeo, mas uma parte para podermos entender. O inimigo de nossas almas, ele é astuto e usa de muita astúcia para enganar muitos. Como enganou a Eva, ele tem enganado a muitas pessoas. Pois bem, o capítulo 3, versículo 1 diz assim, de Gênesis, né? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animalias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Percebem que ele começa com uma astúcia grande. Não comereis? Ele sabia o que Deus tinha ordenado. Mas vejam que a mulher disse, tentando remendar ou arrumar, né, o que o inimigo diz a ela, diz assim, e disse a mulher à serpente, do fruto de todas as árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Percebam que ela, na intenção de arrumar o que Satanás disse, ela acrescentou, nem tocareis. Porque de acordo com o versículo 17 do capítulo 2, na mesma página, se os irmãos tiverem com a Escritura Sagrada aberta, está dito assim, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Aí ela acrescentou, não tocareis. Ela quis arrumar, mas acrescentando algo. Satanás viu ali uma oportunidade, pensando, essa aí está fácil de enganar. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus você não pode acrescentar e nem diminuir. Você não passa a mão na cabeça de pecadores ou do pecado. Você não ajuda ninguém, repito, você não ajuda ninguém acobertando o seu pecado. Você ajuda sim alguém, o aconselhando para que pare com aquilo, ou com o pecado, para que as consequências que mais cedo ou mais tarde ele irá passar e responder, não venham sobre ele. Então um aconselhamento pela Escritura Sagrada é melhor do que muitas vezes dizer, não, vai nessa, vai tranquilo, não. Apenas porque o é amigo, um familiar, não, você não pode. Você não está o ajudando. Você está complicando mais a vida dele sem que ele perceba, né? E você dá conta disso. Percebam que ela diz, nem tocareis. Lógico, ela não tinha vantagem, né? Ou seja, das palavras de Jesus lá em Mateus 4:10. Que Satanás responde, tentando a Deus, né? A Jesus diz ele, vai-te Satanás, porque está escrito, só a Deus, né? Só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele citou a passagem de Deuteronômio 6:13, né? Jesus citou, e também de Tiago 4:7, ela não tinha esse conhecimento, em que ele diz, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas começa dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ela não sabia dessas advertências. Então veja que nessa conversa com Satanás, ela acaba por acrescentando algo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vejam que ele usa no plural a palavra Deus, né, que é Elohim no hebraico, que significa Deus ou deuses. Né? Esse deuses também, que no mundo secular é um Deus falso, né? Deuses. Mas o Deus que nós servimos, o Deus com D maiúsculo, é o Deus verdadeiro. Mas quando ele cita no plural, né, diz assim, porque Deus sabe.
Se eu dissesse porque os deuses sabem, quem sabe ela não cairia. Mas quando diz Deus sabe, ela pensou, opa, ele está falando de Deus, o Deus que nós servimos. E sereis como Deus. Vejam que no 6 a coisa muda. Ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Cadê a advertência? Vejam que começou gradualmente algo errado ali. E primeiro ela diverte até a serpente. Não, do fruto não podemos comer. E ainda acrescenta, nem podemos tocar. Percebem que ela tentando se desculpar, tentando arrumar a história, acaba por começar a cair nas garras do inimigo. Que ela viu que a árvore era boa e agradável para se comer. Percebam que quando o pecado começa a interagir com a pessoa, ela passa a ver aquilo que é proibido, aquilo que é errado, como não proibido, e aquilo que é certo. Ela passa a ver gradualmente. Eu sempre digo que o pecado, o cair do homem e mulher, não vem da noite para o dia. Ele é gradual, é passo a passo. O inimigo, ele tem tempo, ele tem paciência. Vejo que depois dessa, quando ele diz à mulher que ela seria como Deus, ele já não precisou fazer mais nada. Percebam que ela vai, toma do fruto, come, também leva o seu marido. Veja que automaticamente se tornou um agente dele. Percebem que o inimigo ele age, primeiramente, para que o ser humano comece a andar errado. A partir dali, ele por sua própria escolha, sua atitude, sua maneira de agir, viver, falar, vai sendo um agente do inimigo. O inimigo simplesmente dá o primeiro toque. Aí quando a pessoa se volta para Deus, o inimigo ataca novamente. Por isso que muitos que vêm a Cristo têm que ter em mente, quando você vem a Cristo, que o inimigo vai te atacar. Porque você não é mais um agente dele. E ele quer te usar novamente. Então ele vai usar de muitas astúcias. Você tem que saber disso. Você que vem para Cristo, você que torna ele, ou que venha para Cristo, que reconhece quem é Jesus, que se entrega a ele, tem em mente que o inimigo irá te atacar grandemente para tentar fazer com que se torne um agente novamente dele. E o perigo está que infelizmente, muitos agentes dele usam a própria palavra, como Satanás quis usar com Jesus. E por que não tentará usar comigo e com você? Sim, ele vai tentar usar a própria palavra, a Bíblia. Percebam que ele continua. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Vejam que parece que houve um milagre momentâneo. Comeu e se abriu seus olhos. Mas infelizmente tiveram esse conhecimento do bem e do mal. E o texto nos diz aqui que, no versículo 7, foram abertos os olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas e figueiras, e fizeram para si aventais. Percebem? Automaticamente, um milagre repentino parece, Foram-se abertos seus olhos. E ouviram a voz do Senhor. Voz, do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Voz do Senhor Deus, Qual? Voz, lit, ou let, som. Vemos que pela viração do dia, que significa vento ou brisa no hebraico, que passeava no jardim pela viração do dia. Vento ou brisa, no original. Ou peruar, como diz, o leruat, coisa assim. Leruat, a pronúncia. Não sou muito bom na língua hebraica, mas eu acho que é assim, leruar. Que é vento ou brisa. Veja o amor de Deus. Imaginaram sentir a brisa. A voz dele vinha como um vento ou brisa sobre eles.
Veja o que Deus diz. E chamou Deus a Abraão. E disse, onde estás? Deus sabia onde estava. Veja o amor que ele tem pelos pecadores. Ele ama o pecador. Ele ama. Percebe que ele, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz do jardim e temi, porque estava nu. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Aqui vemos que ele dá uma oportunidade ao homem de reconhecer. Não, eu errei. Né? Eu, infelizmente, não vigiei, Senhor. Não vigiei. Mas veja o que ele diz no versículo 12. A mulher que me desse por companheira. Em algumas traduções, tu me desse por companheira. Me deu. Percebe que ele tenta pôr a culpa em Deus. E a mulher disse, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher tenta jogar nas costas da serpente. Vejam que é comum, infelizmente, os seres humanos dizem, o inimigo me fez isso, fez aquilo e eu caí. Algumas das vezes, ele só fez o início. O homem não vigiou, a mulher não vigiou. Né? Entrou ali aquela vontade, o ego crescendo de ser igual a Deus. Milagres em que Deus usa pessoas para orar, por cura, discernimentos espirituais. Tome cuidado. Você que tem esses dons, tome cuidado, porque o inimigo pode tentar fazer com que o seu ego se enche e você chegar ao ponto de bater no peito e dizer, eu sou tal. Chegar ao ponto de chegar a uma igreja, pregadores, pessoas que louvam, você dizer assim, esse aí não louva nada, esse não prega nada, eu sou tal. Tome cuidado. O inimigo vai trabalhar nessa área para fazer com que o teu ego se enche. E se você quiser bater no peito dizendo que é melhor que alguém, ele não precisa fazer mais nada. Daí para frente é queda. Infelizmente. Todos conhecem a história, vemos que ele diz que a mulher teria dores de parto, né? O homem do suor, do seu trabalho, teria que ganhar a vida, né? Inimizade entre a mulher e a serpente, no versículo 15. Mas quando ele os tira do jardim, aqui no 24 final, e havendo lançado fora, pôs querubins no oriente do jardim, no Éden, e uma espada inflamada, né, que andava ao redor, né, para guardar. Vejam que, para garantir que ninguém entrasse lá. A palavra Eva, vida. Tudo se iniciou a partir dali, a primeira mulher. Mas, infelizmente, o pecado entra. Eu quero dizer para você, nesse momento, é que o inimigo muitas vezes tem feito isso, em muitas vidas. Deus disse, não faça isso, não faça aquilo. Vejam que a mulher aqui não cita a árvore da vida para Satanás. Né? Quando diz toda a árvore. A árvore da vida está no meio ali e tal. Não, ela só cita a proibição. Percebem? Sempre, quando você for afrontado pelo inimigo, usando seus agentes, e ao citar a Escritura Sagrada, né, a palavra genuína, verdadeira, eficaz, que é verdadeira, há muitos atacando ela, como tem alguns vídeos no canal, há muitos atacando, mas não sabem que ela é verdadeira. Há provas e mais provas de que esse livro que nós temos hoje aqui, ele é verdadeiro, não foi alterar a palavra de Deus, e tudo vai se cumprir. Você que tenta atacar a palavra, tome cuidado. Ainda há tempo de você parar. Né? Não deixe de ser agente de Satanás. Seja um soldado de Cristo. Né? Porque todos, sem exceções, você pode não acreditar. Você que está me assistindo, que não crê na palavra de Deus, quem sabe, duvida, você pode até não crer. Mas haverá um dia, você quer correr o risco? Haverá um dia que você dará conta. Todo joelho estará perante ele, perante Deus. E daí? Vale a pena você correr esse risco? Pense. Né? É um livro tão antigo que existe, mas tão atual. A Bíblia, tão atual.
descrevendo várias coisas que hoje estão acontecendo. Então tome esse cuidado. Nada acrescenteis. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Nunca, nunca, nunca dê lugar para o inimigo trabalhar em tua vida. Faça como o Tiago, foi citado em 4:7. Resistir, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é ficar firme, preparado, né? Você pedir com o pé atrás, assim, firme, não de peito aberto. Você irá cair. Nunca bata no peito, eu posso, eu consigo, né? Eu sei, eu tudo faço, não. Você não pode, mas Deus pode. Você não faz, mas Deus faz. Você não consegue, mas Deus consegue. Você não sabe, mas Deus tudo sabe, né? Você não quer, mas Deus tudo quer. Vejam que tudo é para a glória dele. Ele é que nos conduz e nos ensina pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, foi lido mais uma vez a tua palavra em Gênesis 3, a qual fala a tentação e a queda do homem. Possamos resistir, sim, às tentações. Somos falhos, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que somos falhos, mas o Senhor é perfeito em nós. Que essa pessoa que está me assistindo possa ter esse cuidado e que, se ela perceber as astutas ciladas de Satanás em sua vida, que ela possa perceber e agir de imediato, resistindo a ele, mas primeiro sujeitando-se ao Senhor, conforme a tua palavra. A pessoa que está assistindo, quem sabe quer se entregar ao Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, nesse momento. E esse que está parado, desviou-se do Senhor, que se volte. E o que está firme com o Senhor, continue firme, cuidando para não cair. A tua palavra diz, vigiando em todo momento, para que o inimigo não atente e ela se torne um agente dele, mas que seja sempre um soldado do Senhor, aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.